Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Apocalipse. Mesmo sentados, façamos a leitura da palavra de Deus com atenção. O livro do Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 8. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém? E amém. Que o Santo Espírito de Deus aplique nos nossos corações esta maravilhosa porção da palavra do Senhor, em nome de Jesus. A partir do capítulo 2 do livro do Apocalipse, irmãos, o apóstolo João, ele começa a escrever a respeito do estado, da situação, das circunstâncias em que se encontravam as igrejas no Apocalipse. As 7 igrejas que estavam localizadas na Ásia Menor, atual Turquia. Então o Espírito Santo move o coração do apóstolo João, que nesse instante, no momento em que ele escreveu o Apocalipse, ele estava exilado na ilha de Pátimos. E ele evidencia muita familiaridade com essas igrejas, porque ele conhece situações, detalhes que aquela igreja está vivenciando. E foi uma carta poderosamente usada por Deus para promover a edificação, a igreja do Senhor, naquele lugar e naquele tempo. Mas esse livro que nós acabamos de ler, irmãos, é a palavra de Deus. E a mensagem que serviu para socorrer as igrejas na Ásia Menor, diante das condições que elas estavam enfrentando, esta mesma palavra também nos socorre diante das condições que estamos enfrentando nos últimos dias. Então essa palavra é palavra de Deus e útil para a igreja do Senhor ao longo de toda a era cristã até que Jesus volte. Porque o que as igrejas na Ásia Menor enfrentaram, nós também enfrentamos. E por misericórdia e graça, nós temos também uma palavra de Deus que nos edifica e que nos alimenta. Louvado seja o nome do Senhor. As cartas, elas eram primeiramente direcionadas, conforme nós lemos no versículo de número 8, ao anjo da igreja. O anjo da igreja é o mensageiro da igreja. De maneira que os intérpretes da Bíblia, de forma geral, compreendem que o anjo da igreja é o mensageiro da igreja e, portanto, é o pastor da igreja. É o anunciador da verdade. A palavra é primeiramente dirigida ao anjo, mas não apenas o anjo da igreja deve ouvir. Toda a igreja deve estar atenta à palavra de Cristo. Não é a palavra de João, é escrita por João, mas é a fala do Senhor. Por isso que no versículo de número 1, ele diz a João: escreva as coisas que eu digo. Quem está falando é Jesus Cristo. E ele está usando o seu servo para registrar essa mensagem, que deve ser ouvida pelo anjo da igreja, mas deve também ser ouvida por toda a igreja. Por isso que o versículo 11 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não apenas a igreja de Esmirna, não apenas as 7 igrejas naquela época, naquele lugar do primeiro século, mas as igrejas do Senhor em todo o tempo precisam ouvir
a voz, a mensagem, a palavra do Senhor. A segunda carta foi dirigida, irmãos, à igreja que estava em Esmirna. A palavra Esmirna vem da palavra mirra. E a igreja, a cidade de Esmirna, ela ficava próximo ao mar Egeu. E na cidade de Esmirna havia o principal porto da Ásia Menor. Esmirna era considerada uma cidade rica, grande e bonita. Havia vários templos na cidade de Esmirna, templos pagãos. Era uma cidade extremamente idólatra. Havia vários deuses, vários altares levantados a vários deuses, e dentre estes deuses, e entre os altares que existia na cidade de Esmirna, havia um templo a Roma, que era considerada uma deusa, a deusa Roma. Esmirna, em 26 depois de Cristo, construiu um templo em homenagem ao imperador Trajano. E a partir daí, a cidade de Esmirna estabeleceu uma política, atrelada à religião, à idolatria, que exigia que os moradores de Esmirna declarassem que César era o Senhor, que César era uma espécie de Deus. E isso intensificou a perseguição aos cristãos, porque muitos cristãos fiéis se recusavam a declarar que César era o Senhor, porque para um verdadeiro cristão só há um Senhor, e esse é Jesus Cristo Todo-Poderoso. Mas havia em Esmirna esta forte imposição, misturado com política, com religião e com a cultura, impondo a idolatria, o paganismo, vários deuses. A cidade de Esmirna também havia um estádio, onde se celebravam os jogos atléticos. Mas, meus amados irmãos, quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Esmirna era uma cidade idólatra, uma cidade pagã, mas uma igreja do Senhor foi plantada naquele lugar. Possivelmente esta cidade foi plantada através do ministério do apóstolo Paulo, conforme nos diz Atos capítulo 19, versículo de número 10. A palavra do Senhor é poderosa, e Jesus é misericordioso para libertar vidas, as vidas mais aprisionadas na idolatria, na ignorância e no pecado. Estas vidas podem ser alvos da misericórdia e do poder libertador do Senhor. E há uma igreja do Senhor, há um povo liberto, há um povo salvo, que não está adorando César, que não está adorando Roma, que não está adorando a Zeus, nem a qualquer outro Deus, e está adorando a Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro, aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E é a igreja que está em Esmirna que o Senhor envia uma carta. Esta carta, irmãos, nós podemos dividir em 4 partes. Na primeira parte, Jesus se apresenta àquela igreja. É interessante que para cada igreja, Jesus apresenta um título específico. Porque, irmãos, Ele sabe agir de maneira pessoal. Jesus, Ele age de maneira pessoal. Ele sabe os nossos dramas, as nossas lutas. Ele sabe as circunstâncias, de maneira que para cada igreja, se nós observarmos, existe um título específico que Jesus revela àquela igreja específica. E a revelação daquele título já é algo que promove edificação para aquela igreja. E o título que Jesus apresenta àquela igreja está no versículo de número 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. João escreve a carta para Esmirna, e o próprio Cristo autoriza João a apresentar-se. Cristo se apresenta como sendo o primeiro e o último, aquele que esteve morto e viveu. Diga amém. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro porque por meio dele, de Jesus, todas as coisas foram criadas. Ele é o primeiro porque ele estava antes de todas as coisas com Deus.
Ele é o primeiro, porque Ele mesmo é Deus. Ele é o eterno Deus. Irmãos, se nós lermos Isaías 44, versículo 6, e Isaías 48, versículo 12, esse título, este termo, primeiro e último, é atribuído ao próprio Senhor, a Yahvé. Jesus é o próprio Deus encarnado, Ele é o Emanuel, Ele é o primeiro, Ele é o último, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é Deus eterno. Ele é o último porque tudo foi feito por Ele. Ele é o juiz de tudo, Ele estabelece o fim dos tempos. Ele é o primeiro, Ele é o último. Portanto, essa expressão aponta para a divindade do Senhor, para o seu poder absoluto, para a sua grandeza. Mas este que é Deus eterno, absoluto, se tornou gente, se tornou homem. Porque observemos, irmãos, que na frase seguinte é afirmado que este que é o primeiro e o último morreu. O Deus eterno morreu através do seu Filho Jesus Cristo. É o mistério do Evangelho. É o paradoxo da cruz. É a beleza da glória e da misericórdia do Senhor. Aquele que sendo Deus se fez carne. Portanto, nós temos aqui, na apresentação deste título, um resumo, uma síntese do que é o Evangelho. O Evangelho é Deus se tornando gente. O Evangelho é Deus manifestando o seu amor através de Jesus Cristo. Como está afirmado em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho é o próprio Deus vindo nos socorrer, nos salvar, nos libertar. Mas para que existisse perdão, socorro e livramento, Ele precisou pagar um alto preço, preço de sangue. O sangue precioso do Filho de Deus foi vertido na cruz do Calvário. Ele morreu, Ele precisou morrer para nos substituir naquela cruz. Aquele lugar de maldição, de abandono, era meu, era teu, mas Ele tomou sobre si as nossas maldições, os nossos pecados. Ele assumiu a nossa dívida. E pelo seu sangue a dívida foi paga, e recebemos do Senhor gratuitamente perdão, reconciliação, salvação. Portanto, o título declara a glória do Evangelho. É Deus, através do seu Filho, nos representando, nos substituindo e garantindo sobre nós vida e vida em abundância. Ele diz, Ele morreu, mas aquele que morreu tornou a viver. Ele é o Cristo vencedor. O preço foi pago e a vitória foi alcançada. E esta vitória foi declarada em glória, em vida, em ressurreição. É a esse Jesus que adoramos. É a esse Jesus que louvamos. É a esse Jesus que proclamamos. Deus homem. 100% Deus, 100% homem. Salvador completo. Salvação garantida. Ele vive. Que estive morto e tornou a viver. Vamos repetir essa frase? Estive morto e tornou a viver. Ele morreu de verdade, mas Ele ressuscitou de verdade. Ele vive. Ele está em nosso meio vivo, por intermédio do seu Espírito e da sua palavra. E porque Ele vive, Ele reina. E porque Ele reina, e porque Ele vive, Ele fala. Ele tem uma palavra para a sua igreja. Ele não está em silêncio, Ele está vivo. E porque Ele está vivo, Ele age, Ele intercede, Ele governa. Ele está vivo. Portanto, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, manda a João dizer à igreja de Esmirna: eu morri, mas eu estou vivo. E o mesmo Espírito que anunciou esta verdade à igreja de Esmirna, por sua palavra e pelo seu Espírito, anuncia esta mesma verdade para mim e para ti, como igreja do Senhor neste lugar.
Eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu morri, mas eu ressuscitei. É esse o Jesus que nós servimos, adoramos, buscamos. O Cristo vivo, que fala, que vê e que cuida. Porque Ele está vivo. Em segundo lugar, Ele reconhece a riqueza espiritual daquela igreja. As 7 igrejas, algumas delas receberão repreensão, correção. Esmirna é a única que só recebe elogios. E o Senhor que está vivo, diz assim àquela igreja no verso 9: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Deus olha para aquela igreja, e aos seus olhos Ele diz: tu és rica, tu és rico, tu és uma igreja rica. A riqueza daquela igreja não a isentava da tribulação. A riqueza espiritual, irmãos, a riqueza que o Evangelho produz na nossa alma, a riqueza que o Espírito Santo traz para a nossa vida e para a nossa casa, para a nossa igreja, esta riqueza produzida pelo Espírito Santo de Deus, que é fruto do Evangelho na nossa vida, esta riqueza não nos livra das tribulações. Apesar das tribulações enfrentadas, das dificuldades vividas, do aperto, a ideia de tribulação é esta, é apertar, é sufocar. Apesar de tudo isto, Jesus olha para aquela igreja, o Cristo vivo, que tudo sabe. O homem especula, o homem acha, mas Jesus conhece de verdade. Ele diz: eu conheço a tua tribulação, eu conheço os apertos, as dificuldades que vocês têm enfrentado, mas apesar das tribulações, tu és rico. Tribulação nenhuma rouba a riqueza que recebemos da graça de Deus em Cristo Jesus. Ele diz: tu és rico. Mas em segundo lugar, ele diz: tu és rico apesar da pobreza. A palavra no original aqui, irmãos, aponta para a ideia de pobreza extrema. Portanto, riqueza espiritual não está associada à riqueza material. Riqueza espiritual não está associada ao luxo, à ostentação. Riqueza espiritual tem a ver com a presença do Espírito Santo na nossa vida, trazendo paz, refrigério, renovo, alegria. Mesmo quando falta saúde, falta dinheiro, falta portas se abrindo, nós temos riqueza, porque temos Jesus na nossa alma, salvação na nossa vida, perdão dos nossos pecados, esperança. Ele diz: tu és pobre, mas apesar da tua pobreza material, da dificuldade materialmente, financeiramente enfrentada, tu és rico. É uma riqueza que o dinheiro não dá, a política não dá, nenhum caminho que este mundo oferece é capaz de produzir na alma do homem a riqueza que só o Evangelho produz. Tu és rico. É um paradoxo. Pobre, mas rico. Porque a riqueza na alma. Porque esses irmãos estão enfrentando pobreza. Muitos dos cristãos, muitos dos primeiros cristãos eram escravos. Deus chama os que não são, para confundir os que são. Mas muitos, por causa da política envolvida com idolatria, que movimentava a cidade, isso afetava a cultura, o comércio, eles estavam perdendo o emprego. Alguns não conseguiam emprego, quando se declaravam cristãos, e que só declaravam em sua vida, em sua alma, o senhorio de Jesus. Eles começaram a ser escanteados, desempregados, começaram a perder lucros. Isso é claramente afirmado no livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 37, quando lemos assim: porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, o confisco dos bens. O Estado romano estabeleceu uma política de opressão, de perseguição a cristãos,
De maneira que muitos perderam os seus bens. A autoridade policial e política autorizou a confiscão dos... O confisco. Obrigado, irmãos. O confisco. Por isso que o Senhor diz, eu conheço a tua tribulação, meu irmão. Era tempo difícil, de hostilidade, de dificuldade. O pastor, comentarista bíblico, chamado William Hendricks, ele diz assim, olha, tornar-se cristão era, de um ponto de vista terreno, um verdadeiro sacrifício. Isso significava pobreza, fome, prisão e, com frequência, morte por meios de feras e de fogo. Ser cristão não estava associado a status, a riqueza, bem diferente do que muitos têm pensado hoje e pregado hoje. Então o Senhor olha para aquela igreja e vê tribulação, pobreza, mas não espiritual, pobreza material. E é interessante contrastarmos Laodiceia com Esmirna, porque Laodiceia, ela diz, eu sou rica, mas o Senhor olha para ela e diz, tu és pobre. E Esmirna diz, eu sou pobre, mas Jesus olha para ela e diz, tu és rica. Porque o que torna uma igreja rica, irmãos, não são meramente as estruturas ostentosas, o luxo que ela abriga, o móvel. O que torna uma igreja rica é a presença do Espírito na vida dos seus membros, que nos leva a ser firmes, constantes, honrando o Senhor, vivendo para o seu louvor e para a sua glória. Deus não vê como o homem vê. O homem Laodiceia chegava e via riqueza e ostentação. Jesus visitava Laodiceia e via pobreza e prostração. Mas quando ele visitava, na verdade ele não é um visitante, ele é um morador constante da sua igreja. Ele dizia, eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rica. É o contrário do jovem rico. Lembra o jovem rico? O jovem rico abandona Cristo para continuar rico. Esmirna abandonou a riqueza para continuar rica com Cristo Jesus. Ela preferiu ajuntar tesouros nos céus. Ela preferiu ser rica para com Deus. Porque o que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas o texto também nos mostra, irmãos, que a igreja não só enfrentava tribulação, pobreza, ela também enfrentava calúnia. A palavra blasfemar, aí volta aí por favor, quando ela diz assim, conheça a tua tribulação, a tua pobreza e a blasfêmia. A palavra blasfêmia aí não significa blasfemar primordialmente contra Deus, mas caluniar o próximo. Então quando eu falo mal de alguém, quando eu calunio o outro, é como se eu estivesse blasfemando contra Deus, porque cada um de nós leva consigo a imagem de Deus. Então ele considera aqueles homens que estão caluniando a igreja de Esmirna de blasfemadores, caluniadores. E o texto diz que eles se declaram judeus. Judeus apontava para o povo de Deus. Então eles estavam dizendo, nós sim somos o povo de Deus, nós sim somos a sinagoga de Deus, nós sim somos a verdadeira igreja. Mas essa turma que estava ali querendo influenciar a igreja de Esmirna, eles estavam abrindo mão da suficiência da obra de Cristo. Eles estavam inserindo ou querendo inserir na igreja legalismo. É a turma que dizia, não basta o sangue de Cristo, é preciso mais uma coisa. Como acontece muito hoje, em alguns círculos que se dizem evangélicos, é Jesus, mas precisa do sal grosso, da rosa ungida, do suor abençoado.
relativizar a obra do Senhor, a suficiência do sangue. Não é o sangue mais alguma coisa, é somente o sangue de Jesus que nos purifica e que garante a salvação. Jesus é suficiente para salvar, perdoar, nos reconciliar com os céus, transformar a nossa vida e nos dar esperança eterna. Mas havia aí os judaizantes, o grupo que começava a querer relativizar a obra de Cristo, a suficiência do Evangelho, a verdade de que o Evangelho, e somente o Evangelho, é poder de Deus para a salvação. Eles se diziam judeus, povo de Deus, sinagoga verdadeira, e começaram a insultar os irmãos, criticar os irmãos. E Jesus olha para aquela turma e diz: vocês não são sinagoga de Deus, nem igreja verdadeira, vocês são sinagoga de Satanás. Porque aonde há um ajuntamento sem a exaltação de Cristo, aonde há um ajuntamento, aonde não é celebrado a suficiência do sangue garantidor do perdão e da salvação, Deus já não está aprovando aquela reunião. Mesmo que tenha nome de igreja, placa de igreja, mesmo que se autodenomine igreja verdadeira. Irmãos, o que prova que uma igreja é verdadeira é a fidelidade dela a Jesus Cristo e a obra de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, combatendo, de certa maneira, esse grupo, em Romanos 2, versículo 28, ele diz assim: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne, porém judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Ele está dizendo o seguinte, irmãos: é povo de Deus quem foi transformado no coração. Não é só a aparência, não é só a pele, é a interioridade do meu ser, que é marcada, circuncidada, transformada. É o Espírito Santo tirando o coração velho, duro, e nos dando um novo coração. Um coração que crê, um coração que ama, um coração que adora, um coração que obedece. Não basta apenas os ritos da religião, é preciso um coração transformado. Este sim é um verdadeiro israelita, é povo de Deus, porque foi transformado pela graça, regenerado pelo Espírito Santo de Deus, foi transformado no coração. Ele não só está num templo, ele se tornou o templo do Espírito Santo. Mas em terceiro lugar, Jesus encoraja aquela igreja. Ele diz: eu conheço a tua tribulação, tua pobreza e as calúnias que você tem sofrido por causa do meu nome. Mas há uma palavra de encorajamento. O Senhor diz assim, verso 10: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eu conheço a tua luta, eu conheço a tua tribulação, eu conheço que a tua pobreza não é fruto de preguiça nem de irresponsabilidade, é fruto de fidelidade. Eu conheço, e este Jesus que está vivo e conhece, é o Jesus também que traz uma palavra de encorajamento. É interessante porque ele diz: não temas as coisas que tem de sofrer. Ele anuncia o sofrimento, mas antes que o sofrimento venha, ele já anuncia uma palavra de encorajamento. Antes da dor, antes do sofrimento, ele já começa a trabalhar no nosso coração por intermédio da palavra, dizendo: não temas. Não temas, em primeiro lugar, porque Jesus está no controle.
É interessante porque ele diz tudo que vai acontecer. Ele diz, olha, o diabo está planejando aprisionar crentes. Ele vai querer atribular para matar. Jesus se apresenta como um Jesus soberano que conhece até os planos de Satanás. Nada, irmãos, pega Jesus de surpresa. Ele é o Senhor de tudo, Ele está no controle de tudo. Eu posso perder o controle, mas o nosso Senhor, Ele jamais perde o controle. É este Jesus que nós servimos. No tempo da perseguição, no tempo da tribulação, no tempo da dor, receba ânimo da parte de Cristo Jesus, reafirmando no seu coração que Jesus está no controle da história. A nossa vida não é governada pelas estrelas, pelo horóscopo, pelo acaso, nem tampouco pelo diabo. A nossa vida está no controle daquele que é vivo, soberano, vencedor, o Senhor da história, o Senhor da igreja, o primeiro e o último, o alfa e o ômega, aquele que precisou morrer, mas ressuscitou em glória. Não temas. Diga comigo. Não temas. Jesus está no controle. Não temas. Interessante que ele diz assim, olha, alguns dentre vós serão lançados na prisão. Jesus diz, não, é algo que vai se intensificar em sofrimento. Mas essa intensificação, ela não será total. Ela não será universal. Alguns, talvez os mais capacitados, os que receberam graça de Deus para suportar, porque está escrito em 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Por isso que ele diz, não serão todos. Porque até a prova e a tribulação, irmãos, Deus sabe dosar. Ele diz isso. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Não temas. Ele nos capacita. Ele envia o livramento. Não temas. O texto diz assim: tereis tribulação de 10 dias. Não temas. Porque este Jesus que é soberano, ele define o tempo. Não está entregue nas mãos do acaso nem de Satanás. Ele diz, vai durar 10 dias. Portanto, ele está revelando a soberania dele sobre o tempo e sobre as circunstâncias. Só vai até onde ele permite. Ele diz, serão 10 dias. É breve, logo vai passar. Não se desespere, não se desanime, não temas. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 17, está escrito. Segundo aos Coríntios 4, versículo 17, diz assim, olha, porque a nossa leve e momentânea tribulação, é 10 dias, é tribulação, é luta, mas comparado com a glória, com o peso de glória que nos será revelado, é momentâneo, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 6, está escrita a seguinte verdade. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 6, nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, diga comigo, por breve tempo, nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, é necessário sejais contristados por várias provações,
para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunda em louvor, glória e honra na revelação de Cristo Jesus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10 diz assim: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. É breve, são 10 dias, Ele já definiu o tempo, as circunstâncias, Ele é Senhor. Não temas, não temas, porque é uma prova. É isso que Ele diz à igreja. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns. E prisão aqui tem sinônimo também de morte. Para ser dispostos à prova. Irmãos, a tentação que o diabo prepara para destruir, Jesus transforma em prova para nos aperfeiçoar. Ele diz: o diabo preparou prisão para destruir, desanimar e confundir. Mas o que o diabo preparou não será, o alvo que ele estabeleceu não será concretizado. Nós servimos a um Deus que transforma a maldição em bênção. As armas de Satanás a eficácia de suas armas são desfeitas, porque há um mais valente, o Senhor Todo-Poderoso. Aquilo que ele tramou para confundir, para desanimar, para atrapalhar, Jesus soberanamente usa para provar nossa fé, nossa confiança, nossa dependência, nossa obediência, nossa gratidão. Não é destruição, é prova, para que nos aperfeiçoemos nas virtudes da graça de Deus em nossas vidas. Mas, irmãos, Jesus também nos encoraja, dizendo: não temas, porque há uma promessa para os que trilham o caminho da fidelidade. Ele diz assim: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Fiel, ainda que custe a vida. Não desista. O que Jesus prometeu dar, ninguém pode roubar da sua alma. Eu vou te dar vida, coroa de vida. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos repetir esse texto bem forte? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Uma igreja que estava sendo atribulada, empobrecida, caluniada e presa. Mas este povo recebe do Senhor uma palavra de encorajamento. Eu vou te dar uma coroa de vida. É coroa de vida. É um símbolo da vida eterna, da vida abundante. Mesmo que você perca, mesmo que você morra, mesmo que você enfrente tribulações e angústias, há uma promessa indestrutível sobre a tua vida. Vida abundante, vida eterna, vida verdadeira, vida real, vida reconciliada com os céus. Coroa é um símbolo de honra, é um símbolo de riqueza, não material, mas celestial. Coroa é um símbolo de restituição espiritual. Paulo disse que aguardava a coroa incorruptível. Portanto, o Senhor encoraja aquela igreja dizendo: não temas. Lembre-se que sobre a sua vida há uma promessa. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, da honra, da riqueza, da restituição espiritual
e uma coroa incorruptível. Os historiadores afirmam, irmãos, que o pastor da igreja de Esmirna foi um homem chamado Policarpo. Quando o Império Romano, na cidade de Esmirna, intensificou a perseguição, o primeiro a ser procurado foi o pastor daquela igreja chamado Policarpo. E a autoridade romana exigiu que Policarpo, ele já era um homem de idade, renegasse a fé e declarasse: César e somente César é o Senhor. E se assim ele fizesse, ele iria receber liberdade. Os historiadores registraram as palavras de Policarpo diante da autoridade romana, que exigia que ele negasse a Jesus. Ele disse assim: por 86 anos eu tenho servido a Jesus e ele jamais me causou qualquer mal. Como, pois, eu poderia blasfemar contra o meu Rei e meu Salvador Jesus Cristo? Eu sou dele, ele é meu, eu sou um cristão e o meu Senhor é Jesus Cristo. Diante dessa declaração, o povo ajuntou madeira e palha, e Policarpo, em praça pública, no estádio daquela cidade, foi queimado vivo naquela fogueira. Enquanto queimava na terra, na glória recebia uma coroa de vida. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Policarpo preferiu enfrentar a fogueira do Império Romano do que abrir mão da recompensa celestial. E por fim, Jesus promete mais bênçãos. No versículo de número 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Portanto, irmãos, não é palavra de João, não são as minhas palavras. Quem fala conosco nesta noite, por intermédio da revelação, é o próprio Cristo vivo. Você crê? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E a carta termina dizendo: o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Ele já havia prometido coroa de vida, mas Jesus, ele nos encoraja infinitamente, de maneira que ele diz que o vencedor não sofrerá a segunda morte. O que é a segunda morte? A primeira morte, irmãos, é a morte do corpo, é a morte física. A primeira morte todos nós enfrentaremos se Jesus não voltar. A primeira morte sofrerá crentes, fiéis e incrédulos, porque nós voltaremos ao pó. Mas o que é a segunda morte? A segunda morte é a morte eterna, é o inferno, é a separação eterna de Deus. Portanto, eu posso ter a primeira morte, mas Jesus me livra da segunda morte, porque perdoa os meus pecados, me reconcilia com os céus e me torna herdeiro da glória. Pelos méritos dele, por graça abundante, ele me dá o que eu não mereço: coroa de vida, vida abundante, livramento da segunda morte. Quem recebe, quem escapa da segunda morte? Quem é a igreja? O vencedor. Quem é o vencedor? São os mais ricos? Os mais fortes? Os mais inteligentes? Os mais influenciadores? Quem é o vencedor na perspectiva de Jesus Cristo? O vencedor é aquele que humildemente reconheceu os seus pecados, arrependeu-se de seus pecados e encontrou em Jesus Cristo purificação e vitória contra a morte e contra o mal. O vencedor é o crente verdadeiro que confiou a sua vida a Jesus. Ele mesmo diz isso em Apocalipse,
20, para não ficar só nas minhas palavras, Apocalipse 22, versículo 14, diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, porque os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, lhes assiste o direito à árvore da vida. O vencedor é aquela pessoa que teve a sua vida lavada pelo sangue do Cordeiro. Quem tem Jesus torna-se um vencedor. Sem Jesus é escravidão, sem Jesus é derrota, sem Jesus é segunda morte. É somente nele e através dele que vencemos. Não é pela força do braço, do mérito, das nossas próprias obras. É por graça, por misericórdia, pelo poder do sangue que há em Cristo Jesus, que nos tornamos mais do que vencedores. Vencemos o pecado, a morte, o diabo, o desânimo, o medo, o pânico, porque Jesus nos fortalece, nos energiza pelo seu Espírito, e mesmo o fraco pode dizer: sou forte, tudo posso naquele que me fortalece. O vencedor é o que entregou a sua vida a Jesus. O vencedor é aquele que por graça persevera no caminho da fé, da fidelidade, da obediência. Mesmo que caminhar na obediência, na fidelidade, signifique muitas vezes deserto, sofrimento, perseguição. Mas ele prefere estar no caminho da vida do que entregar esta bênção pelas lentilhas que esse mundo oferece. Você, meu irmão, que creu em Jesus de todo o seu coração e voltou a sua vida para Ele, crendo na suficiência do seu sangue, no seu poder libertador, levante a cabeça, você é um vencedor. Continue suplicando graça e força. Diga: Senhor, continua me energizando, me fortalecendo, para que as pressões deste mundo não me levem a retroceder. É tribulação, irmãos, e cada vez mais está se intensificando. Tribulação, críticas, perseguições. Que o Senhor nos conceda graça para sermos firmes, constantes. Que Ele nos dê coragem para continuar anunciando e vivendo esta realidade, que Jesus é o meu Salvador, mas Ele também é o meu Senhor, e a minha vida deve ser vivida em submissão às suas ordens, aos seus comandos, aos seus mandamentos. Porque quem declara que Jesus é o Senhor, vive como servo obediente. Que Deus nos ajude a trilharmos o caminho da fidelidade, confiando na sua graça e olhando para a eterna recompensa, a recompensa para os fiéis. Há uma árvore da vida, há uma coroa de vida, há um banquete preparado. Persevere, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Eu quero terminar essa mensagem dizendo uma palavra para você que ainda não teve um encontro com Jesus. Mesmo que você tenha dinheiro, reconhecimento público, amigos que te aplaudem, se você ainda não teve um encontro com Jesus, você não é um vencedor. E Jesus te trouxe aqui para transformar a tua vida, perdoar os teus pecados e te fazer um verdadeiro vencedor. Não apenas rico do que este mundo oferece, mas rico de graça, de alegria, de paz, de vida abundante, de perdão verdadeiro, que as lutas, as enfermidades, as perseguições não têm poder de retirar. Entregue a sua vida a Jesus. Saia deste lugar como um vencedor. Você possa dizer: em Cristo eu venci a morte, eu venci o pecado, eu venci o desespero, eu venci a escravidão dos vícios. Eu sou um vencedor pelo sangue de Jesus. Vamos ficar de pé.